Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios de um curso em milagres. Lição 23. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Essa está entre as lições mais importantes no livro de exercícios, provendo-nos afirmações claras sobre a natureza do mundo e o que é a salvação e o que ela não é. Outro aspecto valioso dessa lição é sua linguagem simples, o que torna ainda mais difícil confundir sua mensagem. Isso certamente não significa, é claro, que as pessoas não vão tentar valentemente negligenciá-la. O próprio título é uma bomba e tanto. O mundo que vemos é um mundo de morte, vingança, violência, dor e sofrimento. Ele também poderia ser descrito como um mundo de prazer e felicidade, mas nenhum prazer e felicidade nesse mundo dura. Conforme eles começam a se desvanecer, nossa ansiedade e raiva aumentam. Nosso especialismo se sente não preenchido e nós, inevitavelmente, experimentamos dor. Jesus está nos ensinando agora que a maneira de escapar dessa dor não é fazendo nada no mundo, mas mudando a forma com que olhamos para o mundo. Jesus, a ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo o mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Ken Wapnick. Você não lida com o medo vencendo-o diretamente, ou mudando qualquer coisa do mundo ou do corpo. Você pode escapar do medo apenas mudando sua causa, que é a decisão de ser separado. Muitos métodos do mundo vão funcionar, mas não o tempo todo. Em outras palavras, os ganhos que você pode receber de seguir as orientações do mundo não vão durar, não importando o quão nobres e idealistas eles possam parecer, porque a causa da angústia é negligenciada. Essa foi a resposta aguda de Jesus a Ellen, a qual devemos retornar periodicamente, quando logo no início do ditado, ela pediu a ele para remover seu medo. Jesus diz: a correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, ao invés disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Essas condições sempre acarretam uma disponibilidade para estar separado. Podes ainda reclamar do medo, mas apesar disso persistes em amedrontar a ti mesmo. Se eu interviesse entre os teus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isso estaria em oposição direta ao propósito deste curso. É muito mais útil lembrar-te de que não vigias os teus pensamentos com suficiente cuidado. Capítulo 2. Ken Wapnick. Jesus, portanto, estava apelando ao poder da mente de Ellen de escolher estar com medo, dirigindo sua atenção para a causa de sua angústia, para longe dos seus efeitos. Jesus. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Ken Wapnick.
Essa é outra afirmação clara de causa e efeito, e uma que é dita bem literalmente. A causa de tudo no mundo é os nossos pensamentos, e o efeito é tudo o que vivenciamos no mundo. Esse princípio, no entanto, precisa ser compreendido do ponto de vista da mente. De outra forma, ficaríamos tentados a acreditar que um pensamento nosso em particular tem um efeito danoso sobre algo externo. Por exemplo, se você, como um indivíduo, tiver um pensamento zangado sobre alguém e depois algo infeliz acontecer, pode pensar equivocadamente que essa lição significa que você é responsável pelo que aconteceu com aquela pessoa. A intenção aqui não é induzir culpa porque algo acontece com alguém com quem você está zangado. Jesus está falando sobre um pensamento na mente, o que significa que se a pessoa cai de uma escada, isso é visto como uma escolha que aquela pessoa fez. Talvez junto com você, se você reagir a ela, mas não o você que você pensa ser. É essencial se lembrar de que pensamentos são da mente, não do cérebro. O que usualmente identificamos como nossos pensamentos pertence ao cérebro, o qual, nos é dito muitas e muitas vezes, não pensa realmente. Jesus está falando conosco exclusivamente sobre a mente. Lembrem-se, a mente está fora do tempo e do espaço, e o mundo de tempo e espaço emana do pensamento único de separação. Uma vez que acreditamos estar aqui, tudo parece ser real e governado por leis que estabelecemos. Elas serão sempre alguma expressão de causa e efeito. Por exemplo, eu tomo veneno e meu corpo experimenta o efeito. Fico doente e posso até morrer. Tanto a causa aparente, eu beber veneno, quanto o efeito aparente, a doença ou morte do meu corpo, são os efeitos de uma causa mais ampla que é o pensamento que diz: vou provar que estou certo e Deus errado. Vou provar que a separação é real, o corpo é real e que o pecado definitivamente tem um efeito, minha morte. Ken Wapnick. Essa lição, como está óbvio, não discute verdadeiramente esses princípios. Essa é a função do texto. Mas seus ensinamentos subjacentes certamente estão refletidos aqui. Jesus não está esperando que os estudantes, nesse ponto, tenham uma compreensão total dos princípios teóricos do texto. Ele simplesmente nos pede para começarmos a praticar os exercícios. A prática consistente vai acabar levando a uma compreensão da metafísica mais profunda do sistema de pensamento do Um Curso em Milagres. Lembrem-se de que o mundo foi feito como uma defesa contra entrar em contato com os pensamentos em nossas mentes. Abre aspas. Portanto, é com os teus pensamentos que temos que trabalhar. Fecha aspas. É uma afirmação extremamente importante. Esse é um curso em treinamento mental, um curso em mudar sua mente e a maneira com que você percebe. Na prática, mudar como você pensa realmente significa mudar o professor com quem você vai aprender. O ponto de partida do Um Curso em Milagres é sempre: escolho meu ego para me ensinar como devo perceber o mundo, ou deixo Jesus ou o Espírito Santo ser o meu professor? Meus pensamentos, culpa, raiva e sofrimento, ou pensamentos de paz e perdão, automaticamente se seguirão
a partir do professor que eu tiver escolhido. É por isso que é importante entender que uma parte integral do currículo do curso é desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus ou com o Espírito Santo. Desse relacionamento, os pensamentos da nossa mente certa e, portanto, as percepções e comportamento da mente certa vão inevitavelmente se seguir. Jesus diz: se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. Ken Wapnick. É necessário, primeiro, aceitarmos a premissa de que a causa do mundo é os pensamentos de ataque. Isso é verdadeiro tanto em nível mais amplo, que a causa de todo o universo físico é um pensamento de ataque, quanto ao mundo individual, que o nosso ser físico e psicológico é causado por um pensamento de ataque, que é a crença em que somos separados. Jesus está nos dizendo que, para expressar isso em um exemplo específico, se você não gostar de uma sombra em uma parede, não se aproxime dela e tente mudá-la, ignorando o objeto que está projetando a sombra. Se você não gosta do que vê na parede, mude o objeto. Tentar descascar a sombra ou modificá-la de qualquer maneira é tolo. O universo físico pode ser comparado a uma sombra, uma reminiscência da alegoria da caverna de Platão, que é porque Jesus diz em uma linha frequentemente citada, abre aspas, não confie em tuas boas intenções. Elas não são suficientes. Fecha aspas. Texto, capítulo 18. São as pessoas bem intencionadas no mundo que querem mudá-lo, consertá-lo ou torná-lo melhor. Elas podem ter sucesso até certo ponto, mas vão, em última instância, falhar se ignorarem que a causa subjacente do mundo é a separação. Ken Wapnick. Afirmações como as expressas aqui, por exemplo, abre aspas, não existe sentido em tentar mudar o mundo, fecha aspas, têm sido usadas frequentemente fora do contexto por estudantes de um curso em milagres e interpretadas erroneamente como dizendo que nós, literalmente, não temos que fazer nada. Eles erroneamente pensam que isso significa que deveríamos deixar os estupradores livres, os Hitlers invadirem países, o meio ambiente ir para o inferno, não prestar atenção ao que colocamos no estômago, etc. Porque o mundo e o corpo são ilusórios e tudo o que precisamos é mudar nossas mentes. Isso, no entanto, é exatamente o oposto do que Jesus está nos ensinando. Em última instância, é verdade que o universo é ilusório e nada aqui importa. Mas, enquanto acreditarmos que estamos aqui, nossos corpos são símbolos e antes de podermos deixá-los, primeiro precisamos mudar o que eles simbolizam, da separação para a união, do ataque para o perdão. Ken Wapnick. Nós, portanto, voltamos ao ponto central, mudar nosso professor. Se tivermos escolhido Jesus, ele nos levará a agir de forma amorosa, de maneiras compreendidas pelo mundo. A lição 184 deixa esse ponto explícito.
Essas passagens, portanto, não deveriam ser usadas como uma desculpa para não fazermos nada em relação ao mundo, ou ao nosso corpo, ou ao de outras pessoas. Ao invés disso, qualquer coisa que façamos sobre o mundo ou sobre nós mesmos deveria ser feita com a orientação de Jesus ao invés da do ego. Como ele diz depois, no contexto de percebermos as especificidades para aprendermos a abstração. Abre aspas. Precisamos ver um pouco para podermos aprender muito. Fecha aspas. Portanto, nós praticamos com as pequenas coisas como o corpo, para que possamos chegar a aprender sobre a magnitude do espírito. É muito improvável que Jesus fosse dizer a você, abre aspas, não faça nada porque vou trazer tudo a você e o mundo é uma ilusão, fecha aspas. Ele não vai ensinar isso a você porque você ainda está aterrorizado demais para entender isso e aceitá-lo. Enquanto você se identificar com o seu corpo, e isso inclui a todos os que estudam esse curso, seu significado para você tem que ser modificado. Você não desiste do corpo, você não passa dos pesadelos do ego diretamente para a verdade da eternidade. Ao invés disso, você passa dos pesadelos do ego para os sonhos felizes do Espírito Santo. Jesus, nada mais amedrontador do que um sonho vão, aterrorizou o Filho de Deus e o fez pensar que ele perdeu a sua inocência, negou o seu Pai e fez uma guerra contra si mesmo. Tão amedrontador é o sonho, tão aparentemente real, que ele não poderia despertar para a realidade sem o suor do terror e um grito de medo mortal, a não ser que um sonho mais gentil precedesse o seu despertar e permitisse que a sua mente mais calma desse boas-vindas à voz que chama com amor para que ele desperte ao invés de temê-la. Um sonho mais gentil, no qual o seu sofrimento foi curado e seu irmão veio a ser seu amigo. A vontade de Deus é que ele desperte gentilmente e com alegria, e deu-lhe o meio para despertar sem medo. Texto, capítulo 27. Ken Wapnick. Isso significa que o corpo vem a servir outro propósito e tem um significado diferente. Os meios para desfazer toda a culpa e ódio dos outros. Com esse novo propósito em mente, você está livre para usar seu corpo de forma amorosa, tratando a si mesmo e aos outros de forma mais benigna. As formas não importam. O professor que você escolhe, sim. Todos, no entanto, são tentados a pular etapas, porque o medo de olhar para o que realmente significa viver no mundo do ego é doloroso demais. Como resultado disso, um curso em milagres, com frequência demais, se torna uma forma de escapar da dor das nossas vidas diárias, ao invés de ser um meio de desfazê-las. Quando Jesus fala sobre mudar seus pensamentos, entenda que ele quer dizer mudar o professor dos seus pensamentos. Novamente, se você escolher a ele como seu professor, todos os seus pensamentos, percepções e comportamentos serão amorosos. Mas seja cauteloso em relação à manobra do ego para fazê-lo acreditar que está escolhendo Jesus, quando na realidade está escolhendo o próprio ego. Você pode dizer se escolheu o ego quando se vê pensando de uma forma que faz com que você pareça diferente dos outros, separando a si mesmo de alguma maneira, o comportamento que o torna especial.
Qualquer coisa que o faça negar seu corpo ou viver de uma forma que chame atenção para você, pode apostar que em 99,99% das vezes é o seu ego e não Jesus. A causa real que você quer mudar é sua necessidade de provar que está certo e Jesus errado. O que você faz estabelecendo sua identidade pessoal. Lembre-se, essa identidade é de especialismo, que é uma bandeira vermelha sinalizando que você escolheu o ego como seu professor. Ken Wapnick. Outra expressão dos motivos ocultos de especialismo do ego é o foco especial que os estudantes do Um Curso em Milagres colocam no efeito da mudança da mente. Na verdade, com muita frequência, o mundo físico muda se os nossos pensamentos mudam, mas isso não significa nada, uma vez que o mundo não é nada. O efeito que sempre muda é o resultado inevitável dos nossos pensamentos de ataque. Culpa, ansiedade, medo, depressão, doença, etc. A paz sempre vai resultar quando desistimos desses pensamentos de ataque. Colocar ênfase na forma do efeito é meramente permitir que os pensamentos do ego voltem às nossas mentes. Precisamos sempre, abre aspas, estar vigilantes apenas por Deus e seu reino, fecha aspas. Texto capítulo 6. Jesus diz: o mundo que vês é um mundo vingativo, e tudo nele é um símbolo de vingança. Ken Wapnick. Essas são afirmações muito fortes e tão inflexíveis quanto qualquer uma que você possa encontrar no texto. Tudo nesse mundo é um símbolo de mudança. Por quê? Porque se você acreditar que existe um mundo, estará dizendo que Deus não existe mais. Se Deus não existe, é porque você o matou e forçosamente acredita que ele está justificado em ter sua vingança contra você. Você bloqueia esse horrendo pensamento e conflito, o projeta e então acredita que é o mundo que vai procurar se vingar de você. Existe, é claro, outro significado que podemos dar ao símbolo do mundo, o propósito de perdão do Espírito Santo, mas aqui o foco está no ego. Jesus diz: cada uma das tuas percepções da, abre aspas, realidade externa, fecha aspas, é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Ken Wapnick. Realidade externa está entre aspas porque não existe realidade externa. Isso é similar à ideia que Jesus apresenta logo no início do texto. Abre aspas. Todo pensamento produz forma em algum nível. Fecha aspas. Texto capítulo 2. Que aparece no primeiro parágrafo dessa lição. Abre aspas. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Fecha aspas. Por representação pictórica, Jesus quer dizer projeção, como já vimos nessa afirmação que não pode ser citada com frequência suficiente. Jesus, ele, o mundo, é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Texto capítulo 21. Novamente, Jesus se refere ao pensamento que acontece dentro do sistema do ego, que sempre reflete algum aspecto de ataque. Jesus. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação? Fantasia é um termo psicológico para pensamentos que não são reais, geralmente dizendo respeito a trazer algo que você quer.
Isso significa trazer à tona o aliado mais confiável do ego, o especialismo. Se você quer se defender contra sua culpa, invoque fantasias de matar alguém ou alcançar a vingança sobre outro. Ou se você sentir que está em privação, seja condescendente com fantasias de prazer, de conseguir o que você quer. Tudo nesse mundo, ódio especial ou amor especial, vem de um pensamento de fantasia. Portanto, o mundo me dá o que eu quero, um refúgio onde posso me esconder de Deus. E, uma vez que o mundo é o efeito de um pensamento de fantasia, ele existe no reino da alucinação, a contraparte perceptual do sistema ilusório de pensamento da mente de fantasia. Jesus, tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Ken Wapnick. Isso é negação, discutida em detalhes depois na lição 136. Abre aspas. A doença é uma defesa contra a verdade. Fecha aspas. Que nos instrui que nós inventamos uma doença e então nos esquecemos de que fizemos isso. Essa é outra forma de dizer que somos o sonhador do sonho, mas nos esquecemos da fonte do sonho e, ao invés disso, acreditamos que é o sonho que está nos sonhando. Este é um tema principal no texto, ao qual devemos retornar. Por enquanto, note essas afirmações representativas que servem como um prelúdio para as discussões mais extensivas que virão. Jesus diz: foi assim que todas as ilusões vieram. Aquele que as faz não se vê fazendo-as, e a realidade delas não depende dele. Qualquer que seja a causa que tenham, é algo bastante à parte dele. E o que ele vê está separado da sua própria mente. Ele não pode duvidar da realidade de seus sonhos, porque não vê a parte que desempenha em fazê-los parecerem reais. Tu és o sonhador do mundo dos sonhos. Ele não tem outra causa, nem nunca terá. Texto capítulo 27. Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Texto capítulo 27. O milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Ele, o sonhador, não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Texto, capítulo 28. Jesus diz: não podes ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso o que a salvação significa, pois onde está o mundo que vês quando sua causa se foi? Ken Wapnick. Em última instância, você não pode ser salvo do mundo porque não há mundo. Você é salvo do seu sistema de crenças que lhe diz que existe um mundo. Esse sistema de crenças, como já viemos dizendo, repousa na autoacusação de que matamos Deus para que pudéssemos existir em seu lugar. No mundo real, você está literalmente fora do sonho e totalmente identificado com o amor do Espírito Santo. Você não se identifica mais com a causa do mundo, que é a crença na separação de Deus. Você pode parecer estar no mundo, como Jesus fez, mas sua realidade permanece fora dele, e então, para você, o mundo desapareceu. Jesus diz: a visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A beleza
pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio. Ken Wapnick. Visão é o termo do curso para a percepção da mente certa, ou a percepção verdadeira, identificada com o sistema de pensamento de expiação do Espírito Santo. Isso se refere à lição 15. Meus pensamentos são imagens que eu fiz, que falava das réstias de luz que circulavam ao redor dos objetos. Eu expliquei então que as referências à luz eram originalmente destinadas a um amigo de Ellen e Bill, e não eram para ser tomadas como literais. Elas são melhor compreendidas em termos de conteúdo, o que significa que aprendemos a ver as coisas de forma diferente. Essa nova forma de ver é representada pela luz. Abre aspas, a beleza pode iluminar as tuas imagens, fecha aspas. Tudo no mundo agora se torna belo em nossa percepção repleta de luz, porque seu propósito foi mudado. Devemos retornar a esse conceito importante do propósito. Ainda que nossas imagens tenham sido feitas de ódio, uma palavra mais forte do que ataque, seu propósito é agora modificado. Nós olhamos para elas com amor, apesar da sua origem, como o texto diz sobre o especialismo em uma afirmação importante que já citamos. Abre aspas. Tal é a percepção benigna do Espírito Santo sobre o especialismo. Seu uso do que fizeste para curar, ao invés de ferir. Fecha aspas. Texto capítulo 25. O propósito de fazermos um mundo foi proteger nossa individualidade e pensamentos pecaminosos através da projeção. Com esse propósito modificado, o mundo se torna uma sala de aulas na qual aprendemos que não há mundo, revertendo a projeção, trazendo-a de volta à mente que era a sua fonte. Esse adorável pensamento nos liberta, conforme sua beleza, ilumina nossa visão e tudo o que vemos. Jesus, pois não as estarás fazendo sozinho. Ken Wapnick. Essa é outra expressão dos princípios de que as mentes são unidas. Jesus não está falando da união corporal de qualquer tipo. Nós, abre aspas, não as faremos sozinhos, fecha aspas, porque quando escolhemos nos identificar com Jesus, estamos fazendo uma escolha distinta contra a separação e pela unidade. Esse é o significado de estar com Jesus. Se Ele é o Cristo, porque Ele é o Filho único de Deus, eu me uno a Ele em um instante santo e sou o Cristo também, junto com todos os outros. Quando escolho um instante não santo, uma vez que todos são um comigo dentro do sistema de pensamento do ego também, estou enviando a mensagem de que nós estamos certos e Deus errado. Estamos certos em nossa crença de que somos separados. Você está certo em se sentir injustamente tratado, e eu estou certo em me sentir zangado com você. Nós, portanto, não estamos sozinhos ao experimentarmos os efeitos dos nossos pensamentos da mente errada ou da mente certa, os efeitos do que vemos, ou a visão de Cristo. A mente do Filho de Deus é uma. Ken Wapnick. Esse princípio não tem nada a ver com esse mundo ou com nossa experiência aqui, mas apenas com os pensamentos das nossas mentes, dos quais existem dois, ambos perfeitamente unificados: o pensamento de separação do ego
que nós compartilhamos como um filho e a correção da expiação para aquele pensamento que nós também compartilhamos. No texto, Jesus diz que a visão ou julgamento são nossa escolha, mas não ambos. A visão nos vê a todos como um e é refletida nesse mundo através do fato de compartilharmos um propósito comum. O julgamento vê a culpa em relação ao pecado de assassinar Deus para que pudéssemos existir. E, por causa dessa culpa, tentamos continuamente matar outra pessoa, cumprindo o princípio do ego de um ou outro. Nós, portanto, temos o poder de reforçar nossa decisão pelo ego ou de lembrarmos uns aos outros de que existe outra escolha a ser feita. O parágrafo 5 é a fonte principal dos 3 passos de perdão que tenho ensinado por tantos anos. Jesus, a ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e, em seguida, abandonada, de forma que possa ser substituída. Ken Wapnick. Identificar a causa é reconhecer que o problema não é o que está no mundo. Meu transtorno não é causado pelo que o meu corpo ou de outra pessoa qualquer faça ou deixe de fazer para mim. A causa repousa em uma decisão tomada na minha mente. Esse é o primeiro passo para o perdão. A liberação, o segundo passo, significa pedir ajuda a Jesus para olhar para meus pensamentos de culpa e ataque de forma diferente. Eu percebo que, como meu ataque a você foi uma projeção inventada, assim, meu ataque a mim mesmo foi inventado também. Eu permaneço como Deus me criou. Quem eu sou como filho de Deus não mudou. Liberar, portanto, encerra olhar para minha culpa com o amor de Jesus ao meu lado. E então, o terceiro passo. No instante em que eu peço ajuda a Jesus para olhar para minha culpa, sua luz brilhante e misericordiosa faz com que a culpa desapareça. Minha responsabilidade é apenas trazer a culpa a Ele, o significado de aceitar a expiação para mim mesmo. Para resumir brevemente os passos: 1. Eu trago de volta para dentro da minha mente a culpa que projetei em você. 2. Olhando com Jesus, levo minha culpa a Ele. E nesse exato instante, 3. A culpa se vai, porque eu aceitei o amor e a luz que já estavam presentes, mas que estavam ocultos sobre a escuridão da minha culpa, protegidos por meus pensamentos de ataque. Jesus diz: os 2 primeiros passos desse processo requerem tua cooperação. O último, não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Ken Wapnick. Nosso trabalho, mais uma vez, é simplesmente o reflexo da, abre aspas, pequena disponibilidade, fecha aspas. Levar os pensamentos do nosso ego a Jesus, aqueles que projetamos para fora, com os quais fizemos o mundo, e aqueles que fizemos sobre nós mesmos. Tudo o que acreditamos já se foi, como a passagem que citei antes. Abre aspas. Esse mundo acabou há muito tempo. Fecha aspas. Nós apenas acreditamos que o mundo está aqui,
que é o motivo pelo qual Jesus usa o termo alucinação para descrevê-lo. Nós percebemos a verdade do princípio de expiação mudando nossas mentes sobre o que tínhamos certeza de que estava certo. Existe um mundo externo que vitima a nós e aos outros. Além disso, nós inconscientemente acreditamos que esse mundo hostil é uma defesa contra um mundo interno de culpa que é ainda mais doloroso. Nós estávamos errados sobre o mundo de fora e o de dentro. Jesus diz: além de usá-la ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia para ti mesmo, e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quantos te ocorrerem. Ken Wapnick. Como eu já falei, entre aspas, examinar a mente é um tema proeminente em Um Curso em Milagres, porque nossos pensamentos de ataque estão ocultos. Parte do treinamento que empreendemos como estudantes do livro de exercícios e do próprio curso é permitir a nós mesmos vermos os pensamentos de ataque anteriormente ocultos em nossas mentes. Jesus diz: à medida que cada um deles cruzar a tua mente, dize: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre... Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois, descarta-o e passa ao seguinte. Ken Wapnick. Essas instruções esclarecem o processo importante de trazer a escuridão das nossas ilusões à luz da verdade. Essas lições não são destinadas a serem afirmações que simplesmente atestam essa verdade. Ao invés disso, elas são destinadas a representarem a verdade para a qual trazemos nossos pensamentos de ataque. Trazer à luz a ilusão meramente fortalece essa ilusão. Por outro lado, trazer as ilusões à luz é o que as dissipa. Jesus, durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconheces isso, e nesse momento pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas ou nos quais és atacado não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Ken Wapnick. Não existe diferença entre ser uma vítima ou um vitimador. Ataque é ataque. É ataque. Jesus reitera que ele não espera que compreendamos isso, sem falar em nos identificarmos com, ou até mesmo acreditarmos nisso, mas ele está nos pedindo para praticarmos, e ele nos diz precisamente como fazê-lo. Como aprendemos, não existe diferença entre um autoataque, culpa, e o ataque. Nós percebemos que ser uma vítima é a forma mais cruel de ataque possível. Se virmos a nós mesmos como vítimas, fica claro que alguém mais vai pagar o preço da punição pelo nosso pecado. É esse sofrimento vitimado que aponta o dedo acusador para outra pessoa. Desistir de nosso investimento em vermos a nós mesmos como vítimas
é a ilusão mais difícil de perder de todas. Nossa própria existência é baseada na ideia de que nós somos as vítimas. Nós não escolhemos vir para esse mundo. Foram nossos pais que nos trouxeram aqui. Nós não escolhemos ter nossos corpos, personalidades ou problemas. Foram os nossos genes ou meio ambiente que foram os fatores determinantes. Assim nós acreditamos. Ken Wapnick. É muito difícil aceitar que ver a si mesmo como à mercê de forças além do seu controle é um ataque. No entanto, esse é o ponto da lição. Novamente, Jesus não está nos pedindo para aceitar isso ainda, mas Ele está nos pedindo para ouvirmos suas palavras e tentarmos compreendê-las e, portanto, incluirmos os pensamentos de vitimação em nossos períodos de prática. Desnecessário dizer, ainda estamos nos estágios iniciais do nosso treinamento mental.